A paz do Senhor, povo de Deus, sejam muito bem-vindos. Nesta oportunidade, quero falar a respeito do livro de 1 Samuel. Originalmente, eram um livro só, 1 e 2 Samuel. Então, somente na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, mudou-se para 1 e 2 Samuel. É isto mesmo, 1 e 2 Samuel. Todos os livros do Antigo Testamento são no masculino. E no Novo Testamento, as cartas são no feminino. Vem comigo para alguns anos atrás e perceber que durante 320 anos o povo de Israel foi regido exatamente com o estilo teocrático, que é o reino de Deus na terra. Esse reino teocrático, ele era levado por representantes que Deus levantava, como por exemplo juízes, para representar a sua governança. Até que o povo de Israel olha para os povos ao redor e vê que os povos, eles têm reis bonitos, reis belos, reis que são sinônimos de autoridade quando falamos de poder humano. E eles rejeitam a Deus. Eles rejeitam ao governo de Deus. Eles rejeitam a maneira de Deus governar o seu povo. Ao ponto de, quando Samuel ouve esse pedido, Samuel se entristece e Deus diz para Samuel: não se entristeça, não se perturbe. Eles estão rejeitando a mim e não a ti. Era como se Deus estivesse dizendo: fica tranquilo, quem vai comprar esse barulho sou eu. Pode deixar que eu resolvo. E aí, Deus dá exatamente aquilo que o povo está pedindo. Não aquilo que ele quer fazer, mas aquilo que o povo precisa receber para aprender a valorizar a sua governança. Deus proporciona Saul, um homem belo, um dos mais belos de Israel. Saul, um homem que tinha muitas qualidades humanas, que até era profeta, profetizou, mas que não era, de maneira alguma, rei. Foi fazer aquilo que não precisava, foi tocar naquilo que não deveria ser tocado. E o resultado de ter desobedecido a Deus, de ter feito aquilo que o teu coração desejava, foi, em primeiro lugar, desobedeceu a liderança espiritual quando sacrificou, sendo que esse serviço não era para ele, e sim para um sacerdote. Teve inveja de Davi. Foi o primeiro endemoniado do Antigo Testamento. Sem contar que se suicidou. Esse é o resultado de quem desobedece a Deus. Samuel, o exemplar Samuel, foi o último dos juízes e foi o primeiro dos profetas. Samuel era juiz, profeta e sacerdote. Samuel foi o primeiro nazireu. Samuel foi um homem muito exemplar ao ponto de, no final da tua vida, desafiar o povo de Israel a apresentar o teu pecado. E o povo de Israel não tinha nada para falar de Samuel. Samuel tem o teu significado de nome como nome de Deus e Saul como pedido de Deus. Ele não foi aprovado por Deus, ele foi exatamente pedido do povo para Deus. Isso é muito ruim, porque quando nós queremos fazer aquilo que desejamos sem consultar a Deus, nós temos a tendência de fracassar. Nós temos a tendência de viver uma vida
desgraçada. É no livro de 1 Samuel que encontramos a expressão Icabô, que significa foi-se a glória de Deus, pois o povo de Israel estava vivendo uma vida de pecaminosidade, e não tem como viver uma vida de pecaminosidade e ter a presença de Deus nas nossas vidas, tanto como no nosso ambiente. O pecado afasta a glória de Deus. Não brinque com o pecado, porque ele não brinca com você. A glória de Deus sai da tua vida no momento em que você abraça o pecado. Pois Deus não divide a sua glória com ninguém e Ele continua santo. É bom que se lembre. É nesse livro de 1 Samuel que encontramos a expressão Ebenezer. Quando Samuel está batalhando contra os filisteus e ele vence essa batalha, Samuel pega uma pedra como um sinal de vitória, como um sinal de homenagem, como um memorial, coloca essa pedra. E aí ele diz, Ebenezer. Isto quer dizer, até aqui me ajudou o Senhor. O período dos juízes foi representado pela pecaminosidade, mas o período que Samuel viveu foi representado pela ajuda de Deus, pois toda vez que obedecemos, temos a tendência de sermos auxiliados por Ele. A obediência gera bênçãos, mas a maldição gera maldições. Isto é, o que é maldição, Guilherme? É pecar. É exatamente pecar. O primeiro livro de Samuel é muito importante, pois fala a respeito da transição do reino teocrático, que é o reinado de Deus na terra, para o reino monárquico, que é o reinado de reis na terra. É o livro das transições, compreende um período de 100 anos. Além disso, é um livro que é muito importante para os judeus, tanto como para os cristãos, pois esse livro retrata a mudança de Israel, que é um país fundamental para a fé cristã. É importante aqui também dizer que esse livro representa a nossa realidade, pois há momentos que passamos por processos de mudanças. E é necessário dizer que, ao passar por processos de mudanças, é preciso sempre passar obedecendo a Deus. O pastor Marcos Flávio Oliveira diz que se escolhermos a Deus no governo das nossas vidas, gozaremos de suas bênçãos, mas se o desprezarmos, estaremos fadados à morte. Nosso coração precisa honrar a Deus com fidelidade, seja no meio daqueles que estão pecando, no palácio ou mesmo no meio das ovelhas. Entendemos que um coração endurecido fere a Deus mais do que a prática do pecado de fato. Nós não podemos permitir que o pecado tome conta das nossas vidas, porque certamente o pecado nos afastará de Deus. É importante sempre odiarmos o pecado e amarmos a Deus. A divisão do livro de 1 Samuel, do capítulo de 1 a 7, encontramos a liderança de Samuel, e do capítulo de número 8 a 31, encontramos o reinado de Saul. Olhar para a vida de Samuel é olhar para a vida de Cristo, pois Samuel era juiz, era profeta e era sacerdote. Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é juiz, julgará as nações no fim dos tempos com vara de ferro. E ele é profeta no meio do povo. Samuel representava uma vida ilibada. Samuel representava
um homem de caráter, um homem que tem conduta. Samuel representava Cristo, pois ele indicava Cristo nas suas atitudes. Encontramos Cristo na pessoa de Samuel e nas atitudes de Samuel. É importante também dizer que a vida de Samuel é como a vida de Cristo, pois quando a sua mãe estava com dificuldade de gerar, era improvável que ela gerasse. O poder da oração na sua vida foi algo milagroso, pois quando ela orou, quando ela intercedeu, quando ela apresentou as suas preocupações diante de Deus, aconteceu um milagre. O nascimento de Jesus é virginal, é um milagre. Que maravilhoso é ler as Escrituras e perceber Cristo em cada detalhe, pois Deus é o autor da Bíblia, Jesus é o assunto principal e o Espírito Santo é o nosso mestre. Pois a Bíblia é o único livro que, quando lemos, o autor está conosco. Pode perceber, todo livro que você lê, o autor não está contigo, mas o livro da Bíblia, é por isso que eu amo a Bíblia. Não há palavras para descrever o sentimento que tem por ela. Você está com o autor te ajudando a interpretar cada parte, cada porção, cada coisa que você trata como difícil. O Espírito Santo vai clareando os seus olhos para que você entenda a importância de meditar nas principais funções e também nos principais ensinos que ela nos proporciona. Desta feita, eu convido a você, querido, a você, querida, a abrir as Escrituras comigo no livro de 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 22, que diz assim: Samuel declarou: agrada-se mais a Deus com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo nenhum. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Sabe o que é isso? Sacrificar aqui no Antigo Testamento era uma forma de cultuar. Mais importante para Deus é a maneira como você vive diariamente, é a maneira como você vive nos dias que você não está na igreja, sempre em reverência, isto é, culto a Deus, para que você entregue no culto público aquilo que você está sempre cultivando no seu dia a dia como culto cotidiano. É muito fácil nós irmos para a igreja e cultuarmos e falarmos e dizermos palavras bonitas quando nossa vida está feia. É muito fácil nós irmos para a igreja e sermos crentes domingueiros e acharmos que nós estamos agradando Deus tão somente quando a música está tocando. A verdadeira adoração é como Jesus disse, em espírito e em verdade. Chegou a hora de cultuarmos a Deus todos os dias. O Pai procura verdadeiros adoradores, não que adoram tão somente no domingo, não que adoram tão somente na igreja, não que adoram tão somente quando vivem e estão diante dos seus pastores, não! O Pai procura, Ele está te procurando, meu filho. Ele está te procurando, minha filha. Verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. É independente do lugar. É independente da circunstância. É por isso que Davi disse, Davi é o homem além do teu tempo. Ele disse o seguinte: mais importa para Deus um coração quebrantado do que holocaustos. Mais importa para Deus um coração sincero cotidianamente, que trata o próximo bem, que honra a Deus quando ninguém vê, do que alguém que quer fantasiar um culto que não existe. Acabou!
Chegou o tempo de cultuarmos a Deus em espírito e em verdade. Não cultuarmos para a nossa própria glória na plataforma da ignorância. Não. É cultuarmos em espírito e em verdade. Tem gente que acha que quando está na igreja, todos têm que cantar para ele. Lindo, lindo és tu. Não, filho. Lindo é ele, glorioso é ele, exaltado é ele, santo e soberano é ele. A glória é dele. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Jesus. Amém. Eu me despeço fazendo esse convite. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus com inteireza de coração, com sinceridade de coração e certamente Deus nos abençoará, Deus nos honrará, porque isso é louvável diante do próprio. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua casa. Me despeço aqui. Que a graça de Deus seja na sua vida.